Toda terça-feira é dia de Janela de Octo com Gustavo Reis e hoje não vai ser diferente, né, Carol? Com certeza, eu tenho certeza que ele está emocionadíssimo porque quando estamos nós duas. Gustavo gosta muito. Desculpa os meninos, né? Desculpa Miguel, Yuri, mas desculpa. Nani aqui, Gustavo Reis certamente prefere. Márcio também sempre diz isso. Boa noite. Tô mentindo, Gustavo? Eu me assegurei agora de que a Carol, assim, ela é de uma modéstia. Mas se nós não nos amarmos, quem vai, nos né? amar? O amor parte da gente primeiro. Eu tenho que aprender contigo, Carol, esse lance do empoderamento. Lógico. Sempre. Lúcio Brancato adora quando eu falo de empoderamento feminino. Que parada. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bem, melhor agora. Me disseram agora o teu tópico de hoje, eu achei tão complexo, tão profundo, então eu prefiro que tu mesmo explique, por favor, Gustavo. Antes de mais nada, vamos deixar que eu assine embaixo do depoimento preliminar da Carol. É uma honra estar falando com a Carol e com a Nani, como sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Não, mas é que assim, gente, eu estava ouvindo, eu estava preparado para falar numa coisa, eu ia falar num lance que está mais relacionado a questões de humanização, de diálogo, de discurso. E a minha ideia, na verdade, é explorar com vocês, num primeiro momento, assim, o quanto a gente se sente desconfortável quando liga e também quando recebe uma ligação para um departamento de telemarketing. Sim, verdade. Nos incomoda por causa do grau de desumanização daquele atendimento, né? A pessoa não é raro as pessoas demorarem para nos atender e dizerem que hoje o sistema está muito lento. E também da quantidade de gerúndio, né? É verdade. Sem falar no português, né? Isso nem vamos entrar neste mérito. É um grande mal da humanidade. Mas eu vou guardar, na verdade, esse tema para a semana que vem, porque eu estava prestando muita atenção no papo de vocês. Papo preliminar sobre a gamificação. Sim. E que invadiu a esfera dos professores. Né? Exatamente. A nossa ideia era falar de gamificação no ensino. Sim. No ensino, que é sempre uma coisa super legal e eu sou super partidário disso, especialmente naquilo que diz respeito ao que é feito à distância, né? Porque educação à distância é uma coisa que está no mapa há muitos anos, as pessoas não têm muita noção disso, mas faz 150 anos, basicamente, que existem recursos de educação à distância. E muita gente duvida disso porque diz, meu Deus, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada, mas a verdade é que tinha correio. Tinha, exatamente. Como é que era o nome daqueles... Lembra? Os gibis tinha No finalzinho, né? Era o nome, tu lembra, Gustavo? Eu me lembro que era um... Universal Brasileiro. Exatamente. Eu lembro disso nos gibis da Turma da Mônica. Exatamente, nas páginas inteiras nos gibis da Turma da Mônica. Exatamente. Também o instituto, que não era tão mainstream assim quanto o Instituto Universal, que se chamava Instituto Monitor. Não sei se vocês lembram. Não, isso eu não lembro. Não lembro. E o Instituto Monitor era enorme, ele era praticamente tão grande quanto o Instituto Universal Brasileiro. Mas, enfim, é claro, se reinventaram, os dois ainda estão no mapa, não sei se vocês sabiam disso. Olha, confesso que eu não sabia, não. Por incrível que pareça, os dois ainda estão no mapa, oferecendo muitos cursos profissionalizantes, como sempre foi, né? Cursos de eletrônica, básica... Os mais diversos cursos, né? Oi, perdão, Os mais diversos cursos, né, Gustavo? Exato, mas normalmente com esse caráter profissionalizante, né? Sim. Caráter de inserção no mercado. E ocupar um espaço sensacional durante muitos anos, fazendo um trabalho super... Mas eu acompanhei um pedaço do papo, e vocês podem me corrigir, porque sabe como é que é, mais ou menos querer pegar a conversa pela metade, e a gente não sabe direito, né? Enfim, quais foram os argumentos anteriores que sustentaram aquele papo. Especificamente com relação às questões que envolvem titulação versus docência / didática. Eu percebi que o papo em algum momento invadiu esse plano, né? E aí me ocorreu de contar para vocês algumas coisas que eu descobri quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado no ano passado. Eu fiz uma pesquisa, eu tive cerca de 300 respondentes nessa pesquisa na internet, enfim, respostas qualificadas, né? Respostas tão aleatórias quanto possível. É claro, as pessoas que responderam normalmente tinham um grau de vínculo comigo, mas que me revelaram quais são as características que as pessoas acham importantes
quando admiram um professor, quando pensam em alguém, em atributos que elas associam a um bom professor. Vocês se atreveriam a dizer qual é a primeira indicação que as pessoas fazem quando estimuladas a partir de uma lista de características a escolher o que elas exigem de um bom professor? Eu adorava quando o professor saía da aula. A gente saía de dar aula, a gente ia pra rua. Eu gostava, eu aprendia muito mais saindo do... Tu viu que a Nani gostava da ausência do professor. Não, eu falei errado, eu quis dizer errado. Eu quis dizer quando a gente sai da aula e vai ter uma aula com o professor na rua. Entendi. Não sai de dentro da... Quando vai a campo, vai né? Assim que se diz. Entendi, desculpa, eu errado. também não me expressei bem. Engraçado que você não gosta da área da porta da bagunça. Mas não é esse, o Gustavo já falou que não é esse. Não é? Comunicação, Gustavo, não? Dá uma pista, dá uma pista. Foi só uma remendada. A Nani gostava mesmo era daquele período chamado de período livre, sabe? Recreio. Famoso recreio. Aquele que a gente ia até a secretaria pedir uma bola. Exatamente, eu não lanchava, eu ia jogar bola. Não, acho que a Nani gostava das aulas de música. Período livre no meio da manhã, aquilo era uma maravilha, aquilo era a melhor coisa da manhã, é uma coisa maravilhosa. Gustavo, Mas, dá uma enfim, pista aí, conta. A primeira característica, quando estimulados, é o domínio do conteúdo. Natural. As pessoas esperam que seus professores saibam mais do que elas, né? Ou saibam o suficiente para se declararem professores daquela matéria. Sim. E se frustram muito quando percebem insegurança, enfim, né? Quando Como é ruim, né? Quando tu percebe que o professor não... Como é ruim quando tu percebe que o professor tá mais ou menos no conteúdo. Segunda característica. É pra gente dizer? Não percebi, achei que tu ia dizer já. Oratória, falar bem. Segunda característica, matou a charada da Carol. Oratória com cerca de 70% das respostas. 80% indicaram domínio de conteúdo. E só para vocês saberem, eram 8 itens e as pessoas podiam escolher até 4 desses 8 itens, para não ficar muito dura a avaliação. Tipo, uma única característica que a gente valoriza super mais que as outras, o que não é o caso, é claro. Mas 80% das pessoas disseram domínio de conteúdo, 70% das pessoas indicaram facilidade de comunicação. O curioso é a gente observar o que vem depois disso. Vou até abrir aqui o slide e tentar mostrar para vocês. Eu sei que a minha janela é curta, hoje já fui alertado antes. Lúcio Brancato já ligou ali a luz vermelha para o Gustavo. Por culpa do Lúcio Brancato, aniversariante da semana, louca da noite, quem assistiu sabe. Louca da noite. Negócio espetacular. Lúcio vai carregar isso pro resto da vida agora aqui em Octa. Louca da noite não vai atormentar ele, né? Vai ser uma coisa espetacular. Mas, enfim, as três outras características... Pode falar, Master Blaster. O Master Blaster, é verdade. Mesmo que eu não encontre os itens ou o gráfico para mostrar para vocês, eu só quero que vocês fiquem atentos, porque entre 50% e 60% das respostas, houve três características que são semelhantes na sua natureza, que é, basicamente, compreensão das dificuldades dos alunos, disposição em ajudar os alunos. Sim. E aí, se a gente separa esses componentes, a gente vê bem claro que existe um componente cognitivo, que é o componente do domínio do conteúdo, da intelectualidade, por assim dizer. A gente tem um componente de comunicação, um componente de comportamento, que diz respeito à capacidade de oratória, ao talento em expressar as suas ideias. E a gente sabe que essas coisas nem sempre vêm juntas, né? Sim, o poder de articulação e a profundidade do conteúdo. E, em terceiro lugar, um componente afetivo, um componente de proximidade, de preocupação, até mesmo de empatia, de saber se colocar no lugar do aluno. E o curioso que me chamou a atenção na conversa de vocês é que a gente percebe que existe, de certa forma, uma condição de equilíbrio dessas três condições. A primeira condição de equilíbrio, as pessoas estão dispostas a tolerar mais lacunas de conteúdo, ou seja, a perceber lacunas cognitivas no professor, se esse professor se mostrar determinado em ajudar. Então, vocês imaginem, a gente percebe que aquele professor está precisando estudar um pouco mais desse tópico, a aula parece não ter sido muito legal, mas é uma pessoa tão querida, tão amável, tão amável, tão preocupada em melhorar, que a gente, de certa forma, se sensibiliza, se solidariza com a pessoa e acaba, então, de certa forma, sendo mais tolerante com relação a isso.
Curiosamente, isso também diz respeito ao outro aspecto de comportamento que está intimamente relacionado com a questão da disciplina. As pessoas também toleram professores xerifes. Também toleram professores que são linha dura no comportamento. Famoso rabugento. Sim. Abriu a boca, vai pra rua. A Nani deve estar me entendendo que ela deve ter passado por essa situação. Gustavo. Foi só uma ação, a bola de cristal aqui que eu acionei. Né? Ao mesmo tempo, a gente percebe também, né, que existe uma relação inversa entre o aspecto cognitivo e o aspecto comportamental. Quer dizer, o professor é tão bom orador, ele tem uma capacidade de se expressar tão grande, que a gente, de certa forma, tolera quando ele eventualmente recebe de um aluno uma pergunta e não tem a resposta imediata, o que, aliás, Sim. é cada vez mais verdade e realidade, até mesmo em nível de desafio, né? Muitas vezes os alunos pegam o celular durante a aula, fazem uma consulta no Google, em alguma página de autoridades no assunto e perguntam para o professor para saber se o professor sabe a resposta. Pá, que sacanagem, eles fazem isso hoje. Eu não sabia disso, não. Vamos assim. Já Sério? fizeram comigo, pega questões do Que inferno. sacanagem com o professor. Gustavo, o nosso tempo hoje está acabando, verdade. mas eu queria que a gente falasse mais sobre os professores. Eu fui professora também. Antes de fazer Carol? jornalismo, eu fiz educação Olha, não física. sabia. E sou filha de professor, então eu gosto da gente... Poucas vezes aqui em Octa a gente falou com o Gustavo, que é professor, com o olhar do professor. Sim. Então semana que vem, Gustavo, por favor, vamos falar mais sobre a profissão de professor. Vamos fazer assim, eu vou vir melhor preparado, eu vou imprimir os slides de que tu tanto gosta. Ah, Carol. adoro. Tá? Adoro Vou os colocar os slides. slides na tela Super aqui, moderno na do semana Gustavo, que acho vem. o máximo. Para a gente falar sobre essa Vamos. tridimensionalidade do ofício do professor. Perfeito. Porque me chamou a atenção, sabe, a gente não pode ser tão duro nos nossos julgamentos, certeza. porque quando a gente é duro no julgamento do professor, a gente normalmente está olhando só para um desses três Exatamente, aspectos. é verdade. Ou o professor não sabe a matéria, ou ele não sabe se expressar, ou ele não se interessa pelos alunos, ou ele não é um professor que manifesta empatia. E os estudos do mestrado foram muito reveladores nesse nível. Assim, Legal. até mudanças comportamentais próprias, minhas, que eu vou compartilhar com vocês então na semana que vem. É Perfeito. quase Queria uma saber mais. chamada para a semana que vem essa Sempre. janela. Maravilhoso. Combinado. Obrigada, viu, Gustavo? Um beijo, boa noite. Beijo para vocês, até mais. Até mais.